1 de dezembro, Jesus, o pão da vida. São João capítulo 6, verso 41 em diante. Murmuravam, pois, dele os homens, porque dissera: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz que desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Realmente, esse pão da vida precisa ser internalizado no coração de todos os seres humanos. Sejam poderosos, sejam pessoas necessitadas, sem nenhum poder, apenas dependendo das misericórdias e bondades de outras pessoas e a graça de Deus. Nesses versículos, vemos que os poderosos da época de Jesus o criticaram, porque ele veio dizer: eu sou o Messias que deveria vir, e venho do céu. Eu e o Pai vivemos juntos, somos iguais. Eu sou o Messias que vim pagar o preço do pecado para que vocês tenham uma segunda chance. Jesus ama os pobres e os ricos. Ele morreu por príncipes e por indigentes e conhecia a maneira mais eficaz de alcançar o coração. Ele advertiu: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10, 25. Somos desafiados a alcançar pessoas poderosas com o Evangelho de Cristo. Elas precisam tanto de salvação quanto qualquer outra pessoa, mesmo que, infelizmente, não percebam isso por causa da segurança que acreditam que sua riqueza ofereça. Muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados. Não se deveria, porém, dar alguma atenção aos negligenciados ricos? Muitos consideram essa classe um caso perdido. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos sobre o Evangelho. Mas, por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. Jesus quebrou barreiras de castas e classes ao ministrar aos ricos e aos pobres. Como abordar a questão da lacuna entre os ricos e os pobres, tão arraigada na sociedade? Jesus disse: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mateus 13, 22. O que Jesus quis dizer com fascinação das riquezas? Somente os ricos ficam fascinados com riquezas?
Conhecer a verdade não é o mesmo que ser salvo por ela. É importante saber a diferença entre as duas coisas. Se conhecer a verdade não salva, o que nos salva? Jesus, através da nossa aceitação pela fé. E quem tem fé é obediente. Por quais razões o jovem rico rejeitou Jesus, ao passo que Zaqueu o aceitou? Né? Zaqueu era aquele que se dispôs a dar metade do que ele tinha e ainda pagar 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Praticamente ele ia ficar sem nada. O jovem rico ia ser discípulo de Jesus e também ia ficar sem riquezas. Mas ele baixou a cabeça e saiu. Jovem rico. Zaqueu, com o coração cheio de alegria, repartiu. E Jesus falou categoricamente para ele: você está salvo. Não porque você fez isso, porque o seu coração, a sua fé, a sua aceitação fez isso. Fez agir em você essa atitude.